palmas para eles. Melhor essas palmas aí, né? Não é todo dia que faz 29 anos. Essa semana também a irmã Lúcia completou ano, eu não sei se ela está aí, mas vamos fazer menção, né? E também o presbítero Arnaldo, não está aqui hoje, mas está aniversariando também esta semana. Eu quero pedir o Romário e a esposa dele para ficar de pé, por favor. Irmão Romário e irmã Arlane, esses irmãos, eles batizaram, irmãos, e depois de um pouco de tempo eles deram uma estagnada na fé, já está muito tempo sem congregar, sem tomar ceia, mas domingo nos procurou pedindo o retorno à comunhão, e a gente esteve lá visitando eles, conversando com eles, orando com eles, Jessé também acompanhando, e eles estão aí, e estou apresentando a igreja porque eles vão observar um tempo para estar voltando à comunhão. A igreja pode dizer amém por isso? Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Liberar o pessoal do discipulado. O pessoal do discipulado está liberado. Os demais ficam conosco nesta noite. Nós vamos ministrar uma palavra aqui na vida de Davi, mas com o tema erros e acertos na vida de um homem de Deus. É o tema que nós vamos ministrar hoje. Erros e acertos na vida de um homem de Deus. Davi era um homem de Deus. Ele era um rei guerreiro, mas era um homem de Deus. O próprio Deus vai chamá-lo e vai dizer que Davi era o homem segundo o seu coração. E Davi não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus quando ele pecou. E depois eu vou explicar qual foi o motivo que, mesmo depois que ele pecou contra Deus, ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. E esse tema, os erros e acertos na vida de um homem de Deus, é para deixar claro que não é porque um homem ou uma mulher de Deus, seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus, não erre, não esteja sujeito a errar na sua caminhada em direção ao céu, em direção à eternidade. Até porque vocês já me ouviram falar por muitas vezes aqui, dizendo que nem um homem de Deus, uma mulher de Deus, nem um crente é super-homem, né? Nós não somos, nenhum de nós, tanto eu aqui, os obreiros, como vocês aí na nave, porque não existe homem de Deus só porque tem ministério. Às vezes a pessoa tem ministério, mas não é homem de Deus, nem mulher de Deus. E às vezes a pessoa está na nave da igreja, servindo ao Senhor com fidelidade, obediência, santidade, compromisso, é uma mulher de Deus e é um homem de Deus, né? Que às vezes essa nomenclatura, quando se fala homem de Deus, às vezes esta nomenclatura, a pessoa pensa, a igreja pensa, homem de Deus é quem está no púlpito, é quem prega, é quem canta bem. Não, existem muitos homens e mulheres de Deus aí no anonimato, que nós não estão destacados em cargos na igreja, mas que estão servindo a Deus com fidelidade e obediência. Então o termo aqui é geral, esse termo erros e acertos na vida de um homem ou uma mulher de Deus. E todos nós conhecemos a história do rei Davi, lemos aqui um pouquinho, porque um dos homens que tem mais capítulos escritos na Bíblia sobre a sua vida, Moisés e Davi, são os homens que mais têm escritos sobre eles no Antigo Testamento, é claro, no Antigo Testamento. E ele é conhecido, chamado como o supremo cantor de Israel. Foi escolhido por Deus. Nós lemos aqui o texto bíblico e todos vós conheceis, por isso podemos ganhar tempo, que depois de Deus ter escolhido o primeiro rei de Israel, que foi Saul tinha todas as possibilidades e as características e qualidades para ser um bom rei. Saul não foi um bom rei e não permaneceu e não perdurou no trono por escolha própria, por desobediência, por desacato à autoridade de Deus, por não obedecer às determinações de Deus. Saul foi rejeitado pelo Senhor. Só que, como não só isto com Saul, mas com qualquer um de nós, como ninguém é insubstituível, Deus tinha já um rei preparado para colocar no lugar de Saul. E dentre toda a nação de Israel, que era uma nação muito grande para aquele tempo, para aqueles moldes, para aquela época,
uma nação de quase 3 milhões de pessoas naquele tempo, era uma grande nação. Nem todo o mundo habitado daquele tempo, conhecido, estava no Oriente, e partes da Ásia e da África era o mundo habitado daquele tempo. Então, uma nação que tinha esse total de habitantes, era uma grande nação, populacional falando. Mas dentre todos dentro da nação de Israel, Deus sempre observava um homem no campo, um jovem no campo, tocando sua harpa, salmodiando e adorando ao Senhor, servindo a Deus. Quando Davi teve o seu primeiro encontro com Deus, não sabemos, talvez já na sua infância, pois era costume a família judia ensinar a criança, depois que ele desmamava, 3 anos de idade, a partir dos 6 em diante, já ia para a sinagoga. Claro que a sinagoga foi criada depois por Esdras, mas já aprendia a decorar os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Todo menino judeu com 13 anos de idade sabia falar de cor de Gênesis a Deuteronômio, o Pentateuco, porque com 13 anos de idade, aquele menino, para nós ainda é um adolescente, mas na cultura judaica já se tornava um homem. Ele já era introduzido na idade adulta e já se tornava responsável por suas ações e atitudes. Então este menino um dia teve um encontro com Deus, conheceu a Deus pela lei de Deus, pelas histórias que seus pais contaram, e Deus, é claro, dotou de talentos, dentre eles a música, e cuidando das suas ovelhas no campo, adorando ao Senhor. Certamente Deus olhou para Davi. Tem um salmo que ele fala do seu chamado, e diz que quando Deus o chamou, não tinha ninguém como testemunha senão a lua. Ele vai dizer em um dos salmos que a lua era a testemunha do dia em que Deus o chamou, ou certamente no dia em que ele teve um encontro com Deus. E ali ele adorava ao Senhor, e é claro que Deus, olhando para toda a nação de Israel, bateu o olho na nação, viu na verdade que Davi era a pessoa que tinha a capacidade de ser o próximo rei de Israel, que Deus colocaria no trono da sua nação. E aí, é claro, sendo o mais novo, ainda não podia se alistar para o serviço militar, porque segundo a lei, para se alistar no serviço militar era a partir dos 20 anos de idade. Então, os seus irmãos estando servindo ao exército de Saul, Davi no campo cuidava das ovelhas do seu pai. E todos nós sabemos aí o texto, porque lemos que um dia Deus, Samuel postergando a escolha do próximo rei, porque Deus já tinha falado para Samuel que tinha rejeitado a Saul. Saul, durante 2 anos, de 40 anos que Saul reinou sobre Israel, Saul só foi fiel a Deus nos 2 primeiros anos do seu reinado. Os outros 38 anos foi de infidelidade e desobediência a Deus. Então Deus envia Samuel à casa de Jessé, dizendo para ele: até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Às vezes hoje a nossa geração, ela tem dificuldade de ouvir esse tipo de expressão. Mas Deus rejeita, irmão. Rejeita. Esta semana eu postei aí no grupo para os irmãos, que eu sempre mando uma reflexão para quem está na minha lista de transmissão, falando lá de Jeremias 4 e 5, quando Deus diz para Jeremias, lá no capítulo 5, Jeremias, mande esse povo sair da minha presença. E quando eles disserem: para onde nós iremos? Diga para eles: vá para os deuses que vocês escolheram adorar. Está escrito lá no capítulo 5 de Jeremias. Então Deus deu muita oportunidade a Saul para mudar seu comportamento, mas ele não mudou. E por que Deus rejeitou Saul e não rejeitou Davi? Muitas vezes as pessoas fazem esta pergunta: porque Deus rejeitou a Saul e não rejeitou Davi quando Davi pecou? Tem uma coisa, irmão, que muitos de nós não entendemos pelas Escrituras. Existe uma característica de Deus que é chamado de presciência. Presciência. Deus se move no futuro, no presente. Então certamente Deus se moveu no futuro e viu que Saul nunca se arrependeria, nunca se voltaria para Deus.
Deus, ao se mover no futuro, viu que Davi ia pecar. Quando Deus escolheu Davi, Deus sabia que Davi ia pecar. Deus sabia que Davi ia mandar matar Urias, mas também Deus sabia que Davi ia se arrepender de verdade. Da mesma forma, Deus sabia que Saul, mesmo tendo as oportunidades, mesmo que elas fossem infinitas, Saul não se voltaria para Deus e, portanto, Deus o rejeitou. E aí, é claro que Samuel, quando vai ungir o sucessor de Saul na casa de Jessé, o lugar onde Deus indicou, nós conhecemos o texto. Samuel vai usar a mesma performance que foi usado para escolher Saul. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Saul, o povo se reuniu para que fosse escolhido o primeiro rei, Saul era o homem mais belo de toda a nação de Israel. A Bíblia vai dizer que do pescoço para cima não existia, quando o povo se reuniu, Saul se destacava porque ele era maior do que todos os que estavam reunidos ali, e dentre eles o mais belo homem da nação de Israel. Então Samuel pensou que seria usada esta mesma premissa, de que seria escolhido o homem mais, que teria as características mais perfeitas, fisicamente falando, para liderar um exército, o exército de Deus. Mas quando Samuel vai derramar a botija de azeite na cabeça do primeiro filho de Jessé, porque era um rapaz belo, semelhante a Saul na sua beleza física, Deus repreende o profeta imediatamente, dizendo: olha, não faças isso, este não é o escolhido, porque você está olhando a aparência, mas eu estou olhando para o coração. O coração deste aí não serve para mim, o coração deste aí não serve para ser rei. Então Davi é ungido na casa de seus irmãos. O nome Davi significa amado. Ele era o mais novo de um total de 8 filhos de Jessé. Jessé era neto de Boaz e Rute, a moabita, né? Todos nós sabemos a história de Rute, uma moabita. Estava proibido pela lei do Senhor, estava proibido na lei que nenhum moabita entraria na congregação do Senhor até a sua 8ª geração. Geração era um tempo de vida. Então, durante um período de mais de 1000 anos, nenhum moabita teria o direito, pela ordem divina, de entrar na congregação de um israelita. Mas Rute, irmão, quebrou este princípio, não no sentido de desobedecer, mas no sentido de conquistar o coração do Deus Todo-Poderoso. Porque sendo ela uma moabita e sendo proibida pela lei de entrar na congregação dos israelitas, ela se identifica com o Deus da sua nora e diz para ela: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde você for eu irei, e aonde você pisar eu também pisarei. Aquilo foi tão forte, tão poderoso para Deus, que Deus coloca Rute na genealogia de Cristo. Rute é introduzida na história do Messias. Ela vai com Noemi para Belém. Belém é a cidade de Davi nasceu, e também a cidade onde Jesus nasceu. Lá ela conhece Boaz, um descendente de Jesus, um ancestral de Jesus, se casa com Boaz, gera Jessé, que gera Davi. Davi era, portanto, um neto de Boaz e de Ruth. Todos nós sabemos que Davi era pastor de ovelhas, como o filho mais novo, já disse, enquanto os seus irmãos estavam alistados no exército de Saul, de Israel, ele cuidava dos rebanhos da família. Davi já era um rapaz que tinha responsabilidade, porque vou dizer, Deus não chama ninguém responsável para servir a Ele na sua obra. Deus pode até chamar pessoas irresponsáveis quando estão lá fora, mas quando Ele traz aqui para dentro, Ele molda a vida desta pessoa para se tornar uma pessoa com responsabilidade. Deus nunca vai confiar nada de valor do mundo espiritual na mão de pessoas irresponsáveis, na mão de pessoas que não têm compromisso e nem fidelidade com aquilo que Deus quer colocar na mão. Então, enquanto nós não nos enquadrarmos na responsabilidade, Jesus Cristo disse isso: se vocês não são fiéis nas coisas terrenas, quem vos confiará as verdadeiras?
As verdadeiras que Jesus estava falando ali eram das coisas espirituais. Se nas coisas da terra eu sou um péssimo administrador da minha casa, do meu salário, do meu trabalho, das coisas da vida, eu certamente serei um péssimo administrador daquilo que Deus colocar nas minhas mãos. Mas Davi não. Davi já era um rapaz que tinha responsabilidade. Muito novo, já cuidava das ovelhas do seu pai. E tem uma coisa, prestava conta das ovelhas do seu pai. Porque naquele tempo, se um animal do rebanho fosse tomado, ele tinha que ser restituído. Então Davi sabia daquilo e lutava com o leão, lutava com o urso, mas não deixava que o rebanho do seu pai fosse diminuído. Então o que acontece é que ele não era só um pastor de ovelhas, mas era também um excelente músico. E ele era um músico tão respeitado e excelente, que a sua reputação como músico já era conhecido até mesmo entre os servos de Saul. A reputação de Davi como músico já era conhecido até mesmo entre os servos de Saul. Em 1 Samuel, no capítulo de número 16, quando Saul já está desviado e possuído por um espírito maligno, por um demônio, e ele era tomado por um espírito demoníaco, e esse espírito demoníaco que tomava a vida de Saul, era um espírito assassino, porque todas as vezes que esse espírito possuía Saul pegava a sua lança, queria matar alguém, quis matar Davi por muitas vezes, era um espírito homicida. O que acontece é que quando alguém chegou no capítulo 16, versículo 14, diz assim, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Irmão, isso aqui é muito sério, não está nem na mensagem, mas eu vou parar para deixar uma deixa aqui, viu? Se o Espírito de Deus não habitar na nossa vida, outro Espírito vai habitar. A Bíblia Sagrada diz isso. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, o espírito imundo que habitava em nós ou influenciava a vida, ele sai vagando por lugares áridos, e não encontrando lugar para repousar, volta. E quando ele chega, como é que ele encontra a casa? Limpa, varrida e ornamentada. Mas é assim que Jesus faz conosco. A pessoa está com a vida toda desarrumada, mas quando Jesus salva, Jesus limpa, Jesus ornamenta a casa e deixa limpinha. Só que não pode ficar vazia, meu irmão. Pode até ficar limpa, mas não pode ficar vazia. Entendeu? Então tem que limpar, mas Jesus tem que morar nela. Não adianta estar limpa se Jesus não mora. Quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul, quem foi que veio morar? Um espírito maligno. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a teus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens. Coisa boa, irmão, quando tem alguém para falar por nós, quando nós não estamos presentes, e falar bem. Oh, glória a Jesus. Isso é chamado de network, É alguém falar de você quando você não está presente. É Deus quem cria essa situação. Agora, se Davi não tivesse uma boa reputação, quem ia falar? Davi tinha uma boa reputação. Busque um homem. Aí no meio daqueles soldados, um jovem disse: eu conheço um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar, é valente, é animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavras, é gentil em presença, e Deus é com ele. Oh, maravilha de Deus. Olha, Davi, ele ainda estava lá no campo, no anonimato, mas já tinha alguém observando a vida de Davi. Diga aí para teu irmão: tem alguém te observando, viu, meu irmão? Fala aí para ele: alguém vai te falar bem ou mal de você de acordo com o teu comportamento. Isso é sério, Glória a Jesus. Então veja bem, ele tinha uma reputação tão grande que quando, irmão, tocar para o rei não é qualquer pessoa não,
né? Traga alguém que toque bem, ou seja, que seja especialista, que saiba tocar. E aí alguém no meio dos soldados disse: eu conheço um, é filho de Jessé, o nome dele é Davi, e o Senhor é com ele. Deus está na vida dele. Glória a Jesus. Então veja bem, qual era o biotipo de Davi? Está escrito aqui. Qual era o biotipo dele? Forte e valente, homem de guerra. A palavra sisudo em palavras, é prudente. Davi não era um homem que falava pelos cotovelos, não. Lá no Nordeste, quando tem alguém que fala demais, alguém diz: fulano de tal fala pelos cotovelos. Irmão, a Bíblia Sagrada diz que quem fala muito traz muito problema para a sua vida, que a morte e a vida está no poder da língua, e quem dela se alimenta, por ela viverá. Mas a Bíblia diz que Davi era prudente em palavras, era um menino sábio. A palavra sisudo significa prudente, tinha palavras de sabedoria, era de boa aparência, e o mais importante, Deus é com ele. Ainda bem, irmão, que no tempo da graça essa característica aqui não é incluída, de boa aparência, né? Não precisa ser de boa aparência, basta que o Espírito de Deus seja com você, seja comigo, né? É só para quebrar o gelo. Agora, por que o Senhor era com Davi? Por que Deus era com Davi? Porque Davi amava a Deus, irmãos. Davi amava a Deus. Davi praticava o maior de todos os mandamentos. Qual é o maior de todos os mandamentos? O maior de todos os mandamentos está lá em Deuteronômio, no capítulo de número 6, no versículo de número 4 e versículo de número 5. O maior dos mandamentos está lá em Deuteronômio, no capítulo de número 6, no versículo de número 4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com a metade das tuas forças, da tua vontade, de todo, advérbio de intensidade, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Oh, glória a Jesus. Davi era este homem que amava ao Senhor praticando o maior de todos os mandamentos. Ele não era um judeu meia boca, um crente meia boca que servia a Deus pela metade, não. Ele amava o Senhor de verdade. Olha que quando ele vai lutar contra o gigante Golias, ele não diz assim: tu estás afrontando o exército de Saul. Não, tu estás afrontando o exército do Senhor. Veja que Deus tinha a primazia na vida de Davi. Tudo na vida de Davi, Deus tinha o primeiro lugar. Aprenda uma coisa, irmão, tem muito crente querendo chegar a algum lugar, colocando Deus em segundo plano. Nunca vai chegar, irmão. Você quer chegar onde você quer chegar, larga tudo de lado e coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Dê a primazia para Deus do teu tempo, dos seus sentimentos, das tuas emoções, dos teus pensamentos, da tua vida material, de tudo da tua vida. E tenho certeza que você vai ser bem sucedido na sua vida, porque Deus nunca vai deixar envergonhado alguém que confia totalmente e completamente nele. Deus amava Davi porque Davi praticava o maior de todos os mandamentos. Ele amava a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força. Davi foi o maior rei que Israel teve. Não teve nunca um rei igual Davi. Salomão, seu filho, deu continuidade ao reinado do seu pai, mas ele não fez o que Davi fez, porque Davi, já vou dizer, nunca praticou idolatria. Davi errou muito, mas se tem uma coisa que Davi nunca praticou, foi idolatria. Nunca. E Salomão praticou, e muitos reis que vieram depois de Salomão. Então Davi foi o maior rei de Israel. Quem já foi em Israel, tenho muitos pastores, amigos meus, que já foram em Israel. Lá tem erigida uma estátua, não para adorar, porque o judeu não pratica idolatria, mas em honra ao rei Davi, o maior rei que Israel já teve na sua vida. Só vai ter um rei que vai ser maior do que Davi, é o rei Jesus, o descendente de Davi. Este será maior para sempre do que Davi. Então ele unificou a nação israelita em torno da cidade de Jerusalém, que se tornou o centro religioso da nação de Israel.
Muito bem, agora eu vou fazer uma outra pergunta. O que fez Davi um homem tão amado por Deus? A primeira pergunta que eu fiz foi: por que o Senhor era com Davi? Porque Davi amava a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e sua força. Agora, o que fez de Davi um homem tão amado por Deus? Ele amava, eu já falei lá atrás, né? Vou falar 4 coisas aqui que fez com que Davi fosse um homem amado por Deus. Ele amava o Senhor de todo o seu coração. Vou dar uma prova para você de que Davi amava o Senhor de todo o seu coração. A nossa Bíblia Sagrada tem 150 salmos. Quantos salmos? 150 salmos. Dos 150 salmos que tem na Bíblia Sagrada, no livro dos Salmos, Davi escreveu 73 salmos. 73 salmos. Ele é o maior autor dos salmos. Muita gente acha, quando os salmos, pensa que todos os salmos foi Davi que escreveu. Não, Davi não escreveu todos os salmos, mas ele escreveu a maioria dos salmos. E todos os salmos que Davi escreve são salmos que exaltam a grandeza de Deus, que falam das suas lutas particulares, individuais na sua vida, e como ele busca a Deus para resolver esses problemas pessoais. E muitos desses salmos são salmos proféticos. O salmo de número 22 é um salmo profético, é o salmo da morte de Jesus. Pode ir lá, a expressão que Jesus disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Está no salmo 22. Foi Davi quem citou esta expressão num sofrimento, sem saber, ele estava profetizando o sofrimento de Cristo. Salmo 22 é o salmo da morte. O salmo de número 24 é o salmo da salvação, e o salmo 23 é o salmo da salvação, do cuidado de Deus, é a pérola dos salmos. Dos 150 salmos, o salmo 23 é conhecido como a pérola dos salmos, e o salmo 24 é o salmo do retorno glorioso de Jesus, quando diz: abriu portas eternas para que entre o Rei da Glória. Os anjos perguntam: quem é o Rei da Glória? Aí o Senhor diz: o Senhor forte na batalha, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Bendito seja o nome de Jesus. Os salmos, só a quantidade de salmos que salmodiam, que glorificam a Deus. O salmo não é como as músicas de hoje, que as pessoas compõem para ganhar dinheiro, que compõem para inflar o ego do homem. Não, os salmos eram hinos de louvores a Deus. Eu amo os salmos, porque é a única parte da Bíblia em que todas as outras partes da Bíblia Deus fala com o homem, mas nos salmos o homem está falando com Deus, está derramando sua alma perante o Senhor. Então, dos 150 salmos existentes, 73 foram escritos por Davi, 2 por Salomão, 12 por Asaf, 1 por Etã, 10 pelos filhos de Coré, e 50 deles são anônimos. Nós não sabemos quais são os seus autores, mas só esta quantidade de salmos escritos por Davi mostra que Davi, ele amava o Senhor de todo o seu coração. Davi não era como aquele rapaz que eu já contei aqui, que um dia estava passando por luta e convidou Jesus para ir na sua casa. E quando Jesus foi na sua casa, que ele recebeu Jesus na sala da sua casa, ele disse: Jesus, eu passo tanta luta, tanta prova, tanto sofrimento, estou passando por tanta dificuldade. E Jesus ia conversar com ele, e começou um barulho na cozinha, e aí Jesus se levantou e disse: eu vou lá ver o que é. Aí ele se lembrou que lá na pia estava cheia de garrafa de cerveja e de uísque, que ele tinha bebido na noite anterior, e Jesus não podia ver aquilo. Aí ele disse: Jesus, fica aí, Jesus, eu vou lá ver o que era. A porta estava semi-aberta, o diabo estava querendo entrar, ele tem uma luta corporal com Satanás, entra, não entra, entra, não entra, entra, não entra, ele expulsa o diabo, fecha a porta, chega cansado, esgotado, que senta e diz: pois é, Jesus, como a gente ia conversando e tal, a minha vida, aí um barulho lá no quarto dele, barulho no quarto, Jesus se levanta: vou ver o que é. Não, Jesus, ele se lembrou naquele tempo, né? Hoje não tinha internet, naquele tempo estava cheio de revista da Playboy em cima da cama, de mulher nua, seminua, de tudo quanto é jeito. E ele disse: não, Jesus não pode ir no meu quarto não, porque se ele for, ele vai ver as revistas imorais que tem lá. Jesus, eu vou lá. Ele vai, a janela está entreaberta e o diabo está lá querendo entrar. Aí ele entra numa guerra corporal com o diabo, luta, não luta, vence, não vence.
com muita dificuldade pôs o diabo para fora, e ele disse: Jesus, voltou. Jesus, eu não entendo, o Senhor está na minha casa, e 2 vezes o diabo já tentou entrar, o que está acontecendo? Aí Jesus disse: é porque você, meu filho, só me deu a sala da sua casa, você não me deu sua cozinha, você não me deu o seu quarto, você não me deu os outros cômodos da sua casa. Tem crente que é assim, ele só dá para Deus parte da vida que ele quer que Jesus abençoe, a outra parte da vida eu é quem toca, eu faço como quero. Jesus não quer, irmão. Jesus só quer uma casa que ele possa habitar nela por completo. Jesus não quer o seu coração pela metade. Oh, glória a Jesus, aleluia, né? Aí ele confessou tudo, porque aquele que confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. Ele confessou: Jesus, lá na minha cozinha tem bebida, no meu quarto tem revista imoral, mas agora eu entrego a minha cozinha, o meu quarto, eu entrego o meu banheiro, eu entrego a minha sala. Oh glória, alguém bateu na porta. Quando bateu na porta, Jesus disse: posso abrir? A casa é minha, é tua, pode abrir. Quando Jesus Cristo abre, é o diabo que quer entrar. Quando vê que é Jesus, diz: desculpa aí, eu bati na porta errada, vou embora. Por quê? Porque Jesus morava naquela casa, enchia aquela casa. Oh glória a Jesus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não está no esboço não, eu vou dizer. Cuidado para não dar legalidade a Satanás para entrar na tua casa. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que está afastada da igreja. Ele falou para mim: pastor, eu estava lá na minha casa, comecei a passar por um momento de dificuldade, de depressão, de ansiedade, muita luta, muita batalha, muita guerra. E nós fizemos amizade com uma vizinha lá, e ela frequentava o centro de macumba. Começou a fazer comida lá em casa, eu emprestava minhas roupas para ela, papapá. E um dia, numa noite, eu tive uma visão. Quando eu deitei, eu vi 2 demônios, vestidos de terno preto, mas o rosto completamente vermelho, igual aquele personagem que tem lá nos Vingadores, todo vermelho, com um negócio assim na testa. Eita Jesus, tem misericórdia dos crentes. Ela ligou para um pastor amigo dela, falou o que estava acontecendo. Aí um homem de Deus falou assim: você deu legalidade, vê o que é. Aí foi descobrir que era aquilo. Fez uma campanha de oração e os demônios foram embora. Porque Satanás, irmão, Jesus só entra se você deixar, mas o diabo não pede licença. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Em nome de Jesus, a partir desta noite, faça uma oração e diga: toda a porta de legalidade que o diabo tiver na minha casa e na minha vida, que seja fechada e selada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Oh, glória ao nome de Jesus. Então o que acontece é que Deus, ele não quer um coração. Vamos ver. Jeremias capítulo 29, versículo de número 13. Você já conhece esse versículo, mas nós vamos ler Jeremias 29 e versículo de número 13. O texto vai dizer assim, ó: e buscar-me-eis, e me achareis de qualquer maneira que me buscar. É assim que está escrito? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração. Oh glória a Jesus. Deus só vai se deixar achar pelo crente que o buscar de todo o coração. Meu irmão, em nome de Jesus, a partir de hoje não seja meio crente, não, seja crente completo. Busque a Deus de todo o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Era por isso que Deus amava Davi, porque o coração de Davi, irmão, o maior pecado dentre tantos no Antigo Testamento era o pecado de idolatria, mas Davi nunca praticou idolatria. O coração de Davi era só do Deus Todo-Poderoso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 17 e versículo de número 26. 1 Samuel capítulo de número 17 e versículo de número 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de quem? Do Deus vivo. Do Deus vivo. Davi, o seu coração era um coração completamente entregue a Deus, dedicado a Deus, independente de qualquer coisa. Irmão, Davi não se tornou adorador porque se tornou rei.
Tem gente que está dizendo para si mesmo que vai servir a Deus no dia que Deus der. Não, irmão, Davi já adorava a Deus no pasto, quando ninguém estava vendo, quando ele não tinha sido projetado. Antes de Samuel derramar a botija de azeite na cabeça dele, o coração dele já era do Deus Todo-Poderoso. Tem gente que diz: eu vou fazer, eu vou servir quando Deus fizer. Quando não, meu irmão, então você não vai fazer nunca, porque você não ama a Deus. Se você amar a Deus de todo o teu coração, você vai fazer, independente de alguém estar vendo, de alguém estar te elogiando, de alguém estar reconhecendo, porque o seu coração é de Deus, e você não está olhando para quem está te elogiando para poder fazer. Por quê? Porque você sabe que a tua recompensa vem daquele que te chamou. Oh, glória a Jesus. E você adora Ele não por aquilo que Ele vai te dar, mas por aquilo que você sabe que Ele é para você. Davi nunca praticou idolatria. O seu coração nunca se desviou após outros deuses. Apesar de vários erros na sua vida ou na vida de Davi, esse pecado de idolatria Davi não cometeu. Por isso que o coração dele era reto. Porque idolatria, irmão, é adultério. Idolatria é adultério. Entende isto? Idolatria é adultério. E o livro de Oséias foi escrito todo para representar o adultério espiritual da nação de Israel. Mas Davi nunca adulterou, traindo a Deus com outros deuses. Nunca. Ele cometeu erros, mas este pecado o seu coração nunca cometeu. Ele foi fiel. Muito bem, então nós estamos falando sobre os erros e acertos da vida de Davi. Primeiro, ele amava o Senhor de todo o coração. Ame a Deus de todo o seu coração. Meu irmão, a vida vai passar, os teus dias estão passando, os seus meses estão passando na igreja. Quando é que você vai tomar uma decisão de amar a Deus de todo o coração? Quando? Quando é? Quando é que a sua vida vai ficar, a sua vida espiritual vai ficar sempre na corda bamba? Pé na igreja, pé no mundo. É fiel ou não é fiel? Um tempo está fervoroso, outro não está fervoroso. Até quando você não vai entregar seu coração? Filho meu, dá-me teu coração. Aí ele ainda diz: dá-me teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Segundo, a disponibilidade de Davi de fazer as coisas sempre consultando a Deus. Davi não era um servo irreverente. Servo irreverente. Davi não era. Davi era um homem que tudo que ele ia fazer, ele consultava ao Senhor. Ele perguntava a Deus. Ele pedia a aprovação de Deus. Ele pedia a permissão de Deus para fazer. Davi não era um inconsequente na fé, que ia tomando decisões aleatórias e de qualquer maneira, quebrando a cara continuamente, porque sabendo que Deus pode dar direção à sua vida, não lhe pedia, como nós temos um privilégio talvez hoje maior do que o de Davi. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita na nossa vida. Irmãos, esta semana começou uma semana de guerra. Essa semana para mim já começou de muita batalha espiritual, muita guerra, muito problema para resolver. Sabe o que eu fiz na segunda-feira? Eu vim para o gabinete e dobrei meus joelhos perante o Senhor e disse para Ele: meu Senhor, eu não tenho condições de resolver isto, mas eu sei que o Senhor pode resolver por mim. Oh, glória a Jesus. Hoje é terça-feira e Deus já entrou com providência em tudo. Porque quando nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, Deus diz: colocou na minha mão, confiou em mim, então eu não vou decepcioná-la, vou ajudá-la, porque confiamos nele e ele tem poder para nos dar vitória. 1 Samuel capítulo 23, versículo de número 1. Capítulo 23, versículo de número 1. Davi consultava a Deus. Antigamente, irmão, o crente consultava a Deus até para viajar. Quem é crente mais antigo aqui sabe: Senhor, eu vou fazer uma viagem. O Senhor está nesse negócio? É da tua vontade? Orava. Hoje não. A Bíblia Sagrada manda, irmão, lá em Tiago:
Tiago diz assim: nunca diga, amanhã eu vou à cidade tal, e lá nós negociaremos, venderemos e ganharemos dinheiro. Diga assim, diz Tiago, se Deus quiser. Porque se Deus quiser dá certo. Agora se Deus não quiser e você quiser ir, Ele vai mandar uma tempestade no mar, Ele vai colocar um anjo com a espada desembainhada no caminho, mas não deixa você passar não, meu irmão. Oh, glória a Jesus. Versículo 23, ó. E foi anunciado a Davi, que foi o tema da nossa campanha, e foi anunciado a Davi dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor dizendo: irei eu e ferirei os filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Então a cidade de Keila era uma cidade que tinha dado suporte a Davi quando Davi estava fugindo de Saul. E agora os filisteus estavam atacando a cidade de Keila. E Davi fica sabendo que a cidade de Keila está sendo atacada, mas Davi se precipita. Davi chama seus generais e diz: vamos batalhar. Não, primeiro ele faz: Senhor, eu irei? Devo ir livrar Keila? Aí Deus diz: vá e eu vou te dar vitória. Bendito seja o nome de Jesus. Agora, irmão, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Vamos continuar a leitura do texto para você ver o negócio aqui. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Davi aqui está fugindo de Saul. Então Davi tornou a consultar. Fez o quê? No versículo de número 2 diz que Davi consultou. No versículo de número 4 diz que ele tornou a... Entendeu isso? Davi, ele consultava ao Senhor. Tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: levanta-te, desce a Keila, porque eu te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus, levou os gados, fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Alimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão. O que era o éfode? O éfode era um colete que o sumo sacerdote usava com 12 pedras, e tinha o urim e o tumim, que servia para consultar ao Senhor. A pedra urim significa luz e tumim perfeição, sim ou não. Então quando o rei queria consultar a Deus, o sacerdote usava o urim e o tumim. Então quando Saul mandou matar os sacerdotes, mandou matar mais de 80 sacerdotes, Abiatar fugiu, e quando ele fugiu, levou a estola sacerdotal que Davi usava para consultar o Senhor. Olha o texto aqui. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, porque Saul estava perseguindo Davi. E chegou ao conhecimento de Saul que Davi estava na cidade de Keila, porque ele livrou a cidade lhe acolheu. Então o que aconteceu aqui? Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, trancado numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descesse a Keila, para cercar Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar: traz aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Agora olha que é ingratidão aqui. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila a Saul? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-me saber. Então disse o Senhor: Saul descerá. Disse mais Davi: e os cidadãos de Keila me entregarão? Deus disse: entregarão. Isso aqui é mais sério, né, rapaz? O homem foi lá, arriscando a vida, fez o melhor pelo povo de Keila. Mas o que o povo de Keila fez com Davi? Mas ainda bem que Davi consultava ao Senhor.
Oh, glória a Jesus. Oh, irmão, diga assim comigo: Deus está sempre um passo na frente do inimigo. Eu vou esperar você adorar se você entendeu. Oh, glória ao nome de Jesus. Chamanda cas. Oh, glória ao nome de Jesus. Davi, só aqui nesse texto, Davi consultou a Deus 3 vezes. É triste, né? Eu sei o que eu estou falando. Eu já preparei obreiros, irmãos. Nós preparamos pessoas, preparamos. Quando o cara estava pronto, nos traiu a igreja, traiu o povo. Mas faz parte da vida, faz parte. Todo homem um dia terá o seu calcanhar picado pela serpente. Sabia disso? Aquele que come comigo e coloca a mão no mesmo prato, levantará contra mim seu calcanhar. Todo homem, todo líder sempre terá alguém que vai levantar contra ele seu calcanhar. E todo líder sempre terá, por causa da obra, o seu calcanhar ferido pela serpente. Só que tem uma coisa: um calcanhar ferido é mais poderoso do que uma cabeça esmagada. Oh, glória ao nome de Jesus. Davi tinha a disponibilidade de consultar a Deus. Ele consultava ao Senhor, perguntava para Deus: Senhor, é da tua vontade? O Senhor, eu posso ir? Eu não vou? Eu vou? O povo vai fazer, não vai fazer? Então Davi era um homem amado, e porque eram os acertos da vida de Davi, porque ele tinha disponibilidade de consultar ao Senhor. Eu vou dar uma deixa aqui, porque não é, hoje você não tem Urim e Tumim, mas Deus tem muitas formas de nos responder, irmão. Muitas maneiras. A questão é se nós estamos atentos ao que Deus está falando. Essa é a questão. Deus pode até usar até o ímpio na rua para falar conosco, e você não percebe. Agora eu estou atento ao que Deus está falando comigo. Eu vou dizer como é que Deus falou comigo. Eu fui apresentar a bebê da Moniza. Quando eu peguei a bebê parou de chorar. Todo mundo achou, talvez você achou interessante, algumas pessoas achou interessante, mas para mim, Moniza e Breno, foi poderoso demais aquilo. Ninguém sabe qual foi a experiência que eu vivi ali naquele momento, quando a bebê parou de chorar completamente. Eu fui para casa, irmão, com uma coisa que Deus falou comigo, que eu precisava ouvir de Deus naquele ato. Eu entendi que Deus está comigo. Tantas outras coisas. Aquilo um detalhe simples. Talvez você ache simples, mas Deus usou aquele momento para falar. Agora a questão é: estamos atentos ao que Deus está falando? Porque hoje nós não temos o Urim e o Tumim, mas nós temos o Espírito Santo. Oh, glória ao nome de Jesus. Terceira coisa, Davi tinha prazer de estar na presença de Deus. Prazer, diga comigo, prazer de estar na presença de Deus. Nós estamos vivendo hoje uma geração, irmão, que não tem mais prazer de estar na presença de Deus. Tem pessoas que vêm para a igreja, passam mais tempo lá fora do que dentro. Não sei nem o que vem fazer aqui mesmo, né? Aquele corinho antigo, o que eu vim fazer aqui? Eu vim adorar a Deus, né? Tem pessoas que tem pessoas que vêm e ficam fora. Tem pessoas que nem vêm mais. Tem gente que só vem na ceia. Tem outros só que vem no congresso. Não, mas o crente que tem prazer de estar na presença do Senhor diz como salmista: uma coisa eu buscarei, e esta é que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Oh glória! Por quê? Ele diz: porque vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 anos longe dela. Oh glória a Jesus. Não estou falando daqueles impedimentos que às vezes acontecem no dia a dia da vida, que às vezes te impede. Mas quando não, o crente tem que ter prazer de estar na presença de Deus. Davi tinha prazer de estar na presença de Deus. Olha o que diz 1 Crônicas capítulo 15. 1 Crônicas capítulo de número 15 e versículo de número 1.
Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar. Preparou o quê? Um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Onde é que estava a arca de Deus aqui, irmão? Onde é que ela estava? Você sabe onde é que ela estava? Vocês sabem? Estava na casa de um homem chamado Abinadab, um levita, há mais de 20 anos. A Bíblia Sagrada diz que a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab há mais de 20 anos, de forma que o povo se esqueceu que ela estava lá. Irmão, Saul reinou 40 anos em Israel e não teve a ideia de buscar a arca. A arca ficou esquecida na casa de Abinadab. Mas quando Davi venceu os inimigos, ganhou Jerusalém, foi morar em Jerusalém e construiu uma casa para ele, ele disse: agora eu construí minha casa, mas a arca de Deus tem que estar aonde eu estou. Eu quero estar na presença dele. Oh, glória a Jesus! Isso é tremendo, irmão, porque há mais de 20 anos ninguém lembra da arca que os bois levaram, quando os filisteus tomaram e levaram e ficaram lá esquecida na casa de Abinadab. Mas quando Davi estabeleceu o seu reino, a primeira coisa que ele pensou: vou fazer uma tenda e vou trazer a arca do Senhor, porque eu quero estar na presença dele. Eu quero estar na presença de Deus. Então disse Davi, versículo 2: ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Para onde Davi tinha que ter levado a arca, irmão? Para onde? Você que conhece a Bíblia, para onde ele tinha que ter levado? Para Gibeon. Por quê? Porque em Gibeon era onde estava armado o tabernáculo. O tabernáculo estava armado em Gibeon, e a arca tinha que ficar no Santo dos Santos. Mas Davi queria tanta presença de Deus perto de onde ele estava, que ele não levou a arca para Gibeon. Ele construiu uma tenda no centro da cidade e colocou a arca. Olha que coisa maravilhosa. Vou dizer uma coisa aqui, uma mensagem que eu tenho, Deus me deu há muitos anos atrás, restaurando o tabernáculo de Davi que está caído. Por que Deus não disse restaurando o tabernáculo de Moisés e disse de Davi? Porque foi Moisés quem fez o tabernáculo. Quando Moisés inaugurou o tabernáculo lá em Deuteronômio, lá em Êxodo, no capítulo 42, a glória de Deus desceu e encheu o tabernáculo. Por que Deus não disse restaurarei o tabernáculo de Moisés? Disse restaurarei o tabernáculo de Davi. Por quê? Se o tabernáculo de Moisés estava montado lá em Gibeon, sabe por quê? Porque só quem podia entrar no Santo do Santo para ver a arca era o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas a arca estando no centro da cidade, dentro de uma tenda, todo mundo que passasse por ali via a arca dos 4 cantos, do norte, do sul, do leste e do oeste, e via a glória de Deus na arca. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, eu vou esperar você adorar. Se você estiver entendendo, você vai adorar Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Como foi que Davi levou a arca? Vamos lá para o versículo 20, ó. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas, Deus teve que ajudar os levitas a levar a arca, porque a arca no Antigo Testamento era o símbolo da presença de Deus. Ajudando Deus, porque na verdade, irmão, o peso da glória de Deus sobre nós é Deus que nos ajuda a carregar. Então veja bem, sucedeu que ajudando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificavam 7 novilhos e 7 carneiros. Cada 7 passos que dava, sacrificava 7 novilhos. Cada mais 7 passos, mais 7 novilhos, e adorando ao Senhor. Mas olha o que eu vou chamar a sua atenção para isso aqui, ó. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores. E Kenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores, também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo. Com quê? Com júbilo, porque ninguém pode entrar na presença do Senhor, irmão, murmurando, ranzinza. É com alegria, celebrai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos.
oh glória, com júbilo, diz o texto, e com sonido de buzinas, e com trombetas, e com símbolos fazendo sonido. E sucedeu que, chegando a arca do concerto, a cidade de Davi, olha aqui um crente tribuloso, aqui. Mical aqui representa tudo quanto é crente tribuloso, que se atribula com a presença de Deus, com a graça. Irmão, Davi era rei, sim ou não? Mas Davi tirou a coroa, Davi tirou a veste de púrpura, Davi tirou a veste real e vestiu uma veste de linho, porque Davi sabia que na presença de Deus, o rei e o servo é adorador do mesmo jeito. Na presença de Deus, o advogado, o doutor é adorador, igual o irmão que trabalha na roça, que trabalha na laranja, que trabalha na cana. Você pode ser acadêmico, você pode ter faculdade, você pode ter diploma, mas aqui nesse santuário você só é adorador, igual é o pastor. Qualquer um que está aqui na presença dele só tem adorador. Bendito seja o nome de Jesus. Olha o que Mical fez, ó. Mical olhou de uma janela, viu Davi dançar e desprezou no seu coração. Desprezou Davi. Cuidado, viu? Cuidado. Quando Davi abençoou o povo todinho, que o povo foi embora, a Bíblia diz que Davi entrou na sua casa para abençoar a sua família. Quando Davi entrou na sua casa para abençoar a sua família, Mical repreendeu Davi. Quem é isso? Você, o rei de Israel, se despiu e se vestiu como um escravo qualquer para ficar dançando no meio dessas mulheres? Está na Bíblia. Aí Davi disse assim: o teu coração está assim porque Deus rejeitou a casa do teu pai e escolheu a minha para ser rei de Israel. E a Bíblia diz: e Deus feriu Mical e nunca ela gerou um filho. Cuidado quando você estiver apontando a vida de alguém que está adorando na igreja e você não sabe por que ele está adorando, viu? Já que você não quer adorar, não se intrometa em quem quer adorar. Já que você não quer sentir a presença dele, não se intrometa em quem quer, meu irmão. Deixa quem quiser sentir a presença, viver na presença do Deus Todo-Poderoso. Se você escolheu vir para a igreja, ficar ranzido, não quer adorar, quer apenas cumprir uma obrigação religiosa, escolha a sua. Mas se alguém que está do teu lado escolheu adorar, deixa ele adorar. Não se intrometa em alguém que ama estar na presença de Deus. Oh, glória a Jesus! Ele tinha prazer de estar na presença de Deus. Está no versículo, olha, no versículo 17: sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natã: eu moro em casa de cedro. Olha, veja que Davi, todos os planos de Davi eram para Deus. Buscou a arca, queria a presença. Aí, aqui de novo, olha, eu moro numa casa de cedros, a arca do concerto está debaixo de cortina. Então disse Natã a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faça, porque Deus é contigo. Mas sucedeu que na mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vá dizer a Davi, meu servo, tu não me edificarás uma casa, porque eu nunca morei em casa desde o dia em que fiz subir Israel do Egito até hoje, mas morei de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra, pedi a alguns dos juízes de Israel que ordenei a alguém que fizesse uma casa para mim? Vá, Natã, e diga para Davi, meu servo: assim diz o Senhor, eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo. Estive contigo por toda a parte por onde tu foste. Eita, irmão, isso aqui é forte. Imagine, Davi: estive contigo em toda a parte. Então Deus esteve com Davi lá no pasto antes dele ser rei, sim ou não? Deus esteve com Davi depois que ele foi ungido rei e voltou para o pasto novamente. Porque tem gente que quer ser ungido e já quer sentar. Meu irmão, entre ser ungido e sentar onde Deus vai te colocar, tem um tempo. Tem gente que é ungido e já quer sentar. Não, meu irmão, ele foi ungido, o texto diz que Samuel voltou para Ramá e Davi voltou para as ovelhas. Esperou o tempo de Deus. Esperou. Deus era com ele também. Depois, quando ele foi escolhido rei, ou melhor, quando Saul descobriu que a unção de Deus estava sobre ele, ele começou a fugir. Para onde? De caverna em caverna. Mas Deus está dizendo: cada caverna que você entrou, eu entrei com você. Onde você estava, eu estava com você. Por onde você andou, Davi, eu andei juntamente contigo.
Fala aí pro irmão que está do seu lado: Deus está contigo. Deus está contigo por onde você andar, meu irmão. Se você tiver prazer de estar na presença dele. Oh, glória a Jesus. E estive contigo por toda parte, e diante de ti exterminei. Ó, diante de ti, Deus foi da frente. Na frente Deus foi derrotando os inimigos de Davi. E fiz um nome como o nome dos grandes. Além de eu ter tirado de trás das ovelhas, eu ainda te dei um nome como os grandes da terra. Tremendo isso, né? E ordenarei um lugar para o meu povo, o plantarei, para nós ganhar tempo. Versículo 11: há de ser que quando forem cumpridos os teus dias para ires aos teus pais, suscitarei a tua semente, que depois de ti, o qual será dos teus filhos, confirmarei o reino. Este me edificará uma casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Mas eu preguei aqui na terça-feira passada, né, que eu li na tradução King James, que Deus fala para Davi assim: Davi, Natan, vá até Davi e diga: você não construirá uma casa para mim, mas eu, o Senhor, construirei uma casa para você. Eu vou te dar uma descendência que nunca mais vai ser esquecida na face da terra. Eu expliquei porque eu disse isso. Quem estava aqui na terça-feira ouviu. Então Davi tinha prazer de estar na presença de Deus. Segundo, quarto, um coração quebrantado. Davi tinha um coração quebrantado e sempre inclinado ao arrependimento. Irmão, está aqui uma coisa: Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. Mas tem uma coisa que Deus não suporta: é um coração quebrantado. Deus não suporta um coração quebrantado. Tem gente que vem para a igreja e volta para casa do mesmo jeito que veio, ou pior. Por quê? Porque tranca o coração. Vive com o coração trancado, com o coração cheio de coisas que não deveria estar. Deus não tem como operar nesse tipo de coração, mesmo Ele sendo o Todo-Poderoso. Agora tem uma coisa: Deus não resiste a um coração quebrantado. Oh, glória ao nome de Jesus. O pior rei de Israel, de Judá, quem foi? Manassés. Manassés foi o pior rei de Judá. Do norte, não, do norte foi Acabe, mas de Judá, do sul foi Manassés. Manassés foi tão ruim, mas tão ruim, que ele colocou ídolos dentro da casa de Deus e sacrificou o filho aos deuses. Depois você lê a história de Manassés. O que aconteceu com ele? A Bíblia Sagrada diz que o rei da Babilônia levou Manassés para o cativeiro com um anzol no nariz. Imagine viajar 1.200 quilômetros naquele tempo, puxado como escravo, com um anzol no nariz. Mas sabe o que aconteceu com Manassés? A Bíblia diz que quando Manassés estava na prisão, ele clamou ao Senhor. Quando eu li isso pela primeira vez, eu quase que me desviei. Eu digo: não é possível, meu Deus do céu. Esse homem fez tanta coisa ruim, mas tanta coisa ruim. Introduziu a idolatria e matou o filho. A Bíblia diz: e Deus perdoou Manassés, levou ele de volta e ainda colocou no trono. Por quê? Porque Deus não suporta um coração quebrantado. Aqui estava a diferença, aqui está a diferença de Saul ter rejeitado e Davi ser perdoado. Saul, irmão, nunca confessava pecado. Toda vez que Saul era repreendido, Saul sentia remorso. Diga comigo: remorso não é arrependimento. Remorso não é arrependimento. Tem pessoas que Deus repreende ele na palavra, usa o profeta, ele chora, mas de remorso. Depois, quando sai, vai fazer a mesma coisa. Mas o coração quebrantado não. Quando Deus repreende, ele cai e diz: pequei, Senhor, sou miserável, necessito da tua misericórdia, e eu sei que o Senhor vai me ajudar a nunca mais pecar contra ti. Davi era quebrantado, irmão. Os salmos dizem isso. E o Salmo 51 vai dizer: Senhor, se o Senhor quisesse 1000 sacrifícios de touro, eu te daria. Davi podia, mas o Senhor não quer. O que o Senhor quer é um coração quebrantado. A um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará.
Oh, meu irmão, em nome de Jesus, não é fácil ter coração quebrantado. Todos nós somos pessoas de corações duros. Mas se vocês entendessem que servir a Deus com coração quebrantado abre portas que você nem imagina. Se eu fosse você, a partir de hoje, orava para Deus te dar um coração quebrantado. Oh, glória ao nome. Eu vou esperar você adorar Jesus. Oh, tem um hino que diz que um quebrantado coração move a mão de Deus. Oh, glória a Jesus. Davi tinha um coração quebrantado. Eu vou correr aqui para nós encerrar. Existem 3 situações que mostram que Davi tinha um coração quebrantado. Primeiro, quando ele se recusa a matar Saul. É o primeiro exemplo. Porque se fosse outro no nosso tempo, não estou generalizando, mas o que tem de gente querendo puxar o tapete do outro, querendo que o outro morra para assumir o lugar dele, não é brincadeira. Mas Davi não. Davi, vamos ler. 1 Samuel capítulo 24. 1 Samuel capítulo 24 e versículo de número 6. 1 Samuel capítulo 24 e versículo 6. Diz aqui, ó: e disse aos seus homens. Vamos ler a partir do versículo de número 2 para você entender. Então tomou Saul 3.000 homens, irmão. 3.000 homens para matar um homem. E como eram esses 3.000? 3.000 homens escolhidos. Quando Saul, irmão, quando o inimigo quer matar um crente, não é brincadeira não. Você pensa que ele vai usar soldado da ralé dele para tentar destruir a vida de um crente fiel? Não, ele vai pegar os seus melhores soldados para tentar destruir a vida de um crente fiel. Os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, pode ler na Bíblia, foram os generais de Nabucodonosor, os melhores guerreiros. Pega esses homens e joga na fornalha. Eles não estavam nem resistindo para que os melhores homens mais poderosos jogar eles, porque o diabo, ele vai sempre usar o seu batalhão de elite para destruir o soldado de elite de Jesus. Ele pegou aqui os 3.000 homens dos melhores, a busca de Davi, dos seus homens, até o cume das penhas. Chegou a uns currais das ovelhas no caminho onde estava uma caverna. Entrou nela, Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam ao lado da caverna. Então os homens de Davi lhe disse: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz. Aqui é um falso profeta, falsa profecia, falar no nome de Deus quando Deus não mandou. Porque Saul entrou na caverna, que não sabia que do lado estava Davi, com seus 600 homens, que eram os maiores valentes que existiam em Israel, os valentes de Davi. Os homens de Davi falando no nome de Deus: Deus, o Senhor, Davi, te deu o teu inimigo nas tuas mãos, faça como bem parecer aos teus olhos. Levantou-se Davi mansamente e cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois, olha o coração de Davi. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi. Irmão, isso aqui é forte demais. Saul estava desviado, com 3.000 soldados de elite para matar Davi. Se acampa ao lado da caverna que Davi está. Os homens de Davi incitam Davi a matar Saul. Saul vai e corta a orla do manto do ungido de Deus. Que tem de gente cortando a orla do manto dos ungidos do Senhor, não é brincadeira. E quando Davi cortou, Davi doeu o coração dele. Olha o que diz o texto: doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Olha, Saul estava desviado, mas Davi disse: foi Deus quem ungiu. Foi Deus quem ungiu. Lá minha mãe dizia que para um bom entendedor minha palavra basta. Então vamos lá. Ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. Que mais? 1 Samuel 26, versículo 9. Uma segunda oportunidade que ele teve de matar Saul. 2 Samuel 26, 19. Ou melhor, é um outro episódio.
Mas Davi teve mais de uma oportunidade. 26, eu estou lendo 25, né? 26 e versículo de número 9. Diz aqui, ó. Vamos ler a partir do 7. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Esaú estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros. A sua lança estava pregada na terra e a sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai era o general de Davi, era um dos valentes de Davi: Deus te entregou, falando no nome de Deus de novo, hoje, nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, eu ferirei, e não o ferirei segunda vez. Mas disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Ou seja, quando o Senhor quiser tirar ele para me colocar, é Deus quem vai fazer. Mas eu não vou fazer isso. Meu irmão, em nome de Jesus, é na vida espiritual e na vida secular. Não precisa você puxar o tapete de ninguém. Não precisa você dedurar fulano de tal ou falar mal de fulano para tirar a pessoa da jogada para você entrar no caminho. Se você for fiel, Deus vai te colocar no tempo certo, no lugar certo, e acabou. É isso aí que a Bíblia diz, né? Davi diz: quem tocou no ungido do Senhor e ficou inocente? Disse: mas vive o Senhor o ferirá, o seu dia chegará em que morra, então ele descerá a batalha e vai perecer. Mas o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, pois, toma lá a lança que está à sua cabeceira e vamos. Davi podia não ter, como aconteceu com muitos reis de Israel. A Bíblia Sagrada vai dizer que foram ungir Jeú, rei de Israel. Quando Jeú foi ungido, chamou o general, foi lá para matar todo mundo. E aconteceu com vários episódios. Mas Davi não, Davi disse: o Senhor, no dia que Deus quiser, Deus fere ele. Dias que Deus quiser. Nós temos que servir a Deus, irmão, nessa perspectiva. O que Deus tem para mim, ninguém toma. O que Deus não tem para mim, eu também não quero. E eu nunca vou trapacear para chegar a algum lugar, porque Deus não tem compromisso com trapaceiro. Deus não tem. Amém, irmãos? Então, 3 situações que mostram que ele tinha um coração quebrantado. Tinha a oportunidade de ter a seu oponente, que estava buscando sua própria vida, mas ele não fez. Quando ele poupa a família de Abigail e quando cometeu o pecado de adultério. Até quando ele cometeu o pecado de adultério, ele tem um coração quebrantado. Vamos caminhar para o encerramento. 2 Samuel 12 e 13. 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Aqui no versículo 13, ele está sendo repreendido por Natã. Ele escondeu o pecado por 1 ano. Matou Urias com a espada dos amonitas, tomou a esposa de Urias e achou que estava tudo certo. Eita, pensou que estava tudo certo, escondidinho, ninguém sabia, Urias estava morto. O general Joabe, só o general sabia, só que Deus está vendo, viu, meu irmão? Deus está vendo. Não pense que vai ficar escondido a vida toda, que não vai não. Pode ficar até escondido 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas vai aparecer. Nós colocamos esse altar aqui, quando colocamos essas madeiras, era novinha. Está começando a surgir um bocado de cupim para cima, está vindo para cima, está aparecendo. Estava quietinho 1 ano, achou que estava tudo certo. Aí Natã vai se encontrar com ele, faz aquela parábola que todos vocês conhecem. Aí quando Natã faz a parábola, e diz aqui no versículo 12: porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel. Versículo 13: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Até no pecado ele tinha um coração quebrantado. Ele não foi colocar uma desculpa como Saul. Por que você trouxe esses animais aí? Não, porque nós trouxemos para sacrificar o Senhor. Não, Deus disse: não traz, não traz. Não faça, não faça. Era aí, pronto, o que Deus mandou e pronto. Saul sempre tinha uma desculpa. Davi, quando Natã apontou o pecado de Davi, Davi disse:
eu pequei realmente. E no pequei não foi contra só a Urias, primeiro eu pequei foi contra o Senhor. Eu sei, irmão, que falar em confessar pecado hoje não faz mais cócegas no ouvido de ninguém. A pessoa está tão cauterizada em pecar que ela não pensa mais em confessar. Mas eu aconselho nesta noite, tanto quem está me ouvindo como quem está aqui, é melhor confessar. Foi pregado domingo aqui. É melhor confessar. Porque senão este pecado nunca vai te deixar em paz. Nunca vai. Toda vez que você quiser adorar, o diabo vai querer colocar o dedo nesse pecado oculto. A melhor coisa é confessar, dizer: Senhor, eu pequei. Eu pequei. Salmo 51 é o salmo da confissão. Qual foi os erros de Davi? Estou falando erros e acertos na vida de um homem de Deus. Quais foram os erros de Davi? Davi, infelizmente, foi enredado por um dos 3 pecados que mais os homens que estão, homens que eu digo aqui, os 3 pecados que mais as pessoas que estão em iminência caem: dinheiro, fama e sexo. Esses 3 pecados aqui, geralmente uma pessoa, quando é uma pessoa simples, quando está lá no campo com as ovelhas, ninguém conhece, não tem fama, não tem sucesso, é simples, é humilde, serve a Deus, é fiel. Mas quando Deus começa a abençoar, que essa pessoa começa a estar em eminência, aí ele vai ter que enfrentar esses 3 inimigos aqui: ou o amor ao dinheiro, ou a soberba, ou a tendência para o sexo oposto. No caso de Davi aqui foi a imoralidade, o sexo. Irmão, Davi precisava fazer o que fez com Urias e pegar Batseba. Quantas esposas Davi tinha, você sabe? Sabe, irmão, quantas esposas tinha? Podia escolher no dedo. Várias, muitas esposas, muito mais de 10 ele tinha. Esposa mesmo, não era concubina não. Só que eu vou falar aqui, Davi tinha um apetite desordenado. Cuidado com apetites desordenados, irmãos. Cuidado. O capítulo, nós estamos falando aqui os erros, né? A partir do capítulo 11 de 2 Samuel, a história de Davi é uma mistura de tragédia e providência divina. A partir do capítulo 11 de 2 Samuel, a história de Davi é uma mistura de tragédia e providência divina. Diga assim comigo, a cobiça, melhor isso aí, irmãos, diga: a cobiça dos olhos e a cobiça da carne não derrubaram Davi do seu trono, mas o derrubou da posição que homem nenhum deve cair, sua conduta moral. É isso aí. É isso aí. Tem pessoas que erram e não quer confessar o seu pecado, quer manter a posição na igreja, o cargo na igreja. Mas eu quero dizer para você que é melhor você manter a sua posição moral do que manter seu cargo. É melhor confessar, perder o cargo e sentar no banco e ir para o céu, do que ter o cargo e perder a salvação e ir para o inferno. Porque a conduta moral, a cobiça da carne e a cobiça dos olhos não derrubou Davi do seu trono, mas derrubou Davi da posição que nenhum homem deve cair. É sua conduta moral. Qual é uma das maiores características para se escolher um obreiro? Que tenha bom testemunho dos de fora. Ter bom testemunho aqui dentro é uma coisa, eu quero ver o descrente falar bem do crente.
Quero ver o descrente falar bem do crente. Agora o descrente está lá, aquele crente lá mexe com as mulheres lá. Compra e não paga, dá cheque sem fundo. É caloteiro. Como é que vai ajudar um obreiro desse? O obreiro tem que ter bom testemunho dos de fora. Uma coisa é ter meu grupinho aqui dentro da igreja. Outra coisa é eu ter bom testemunho dos de fora. Vamos lá, encerrar. Ó, diga assim comigo. Repita assim comigo. Todo cristão deve dominar seus impulsos carnais, entregá-los ao Espírito Santo, senão será derrotado por eles. Irmão, todo crente que está aqui, do púlpito à porta, tem impulsos. E Deus sabe. Uma coisa é ter impulso, outra coisa é dominá-los. Cuidado com o apetite desordenado. Este foi o problema de Davi. De onde Deus tirou Davi, diz o texto: te tirei de detrás das ovelhas e te pus sobre rei em Israel e te dei um nome acima de todo nome. Deus disse para Davi: Davi, olha aqui o que ele fala. Deus fala para ele, no versículo de número 9 do capítulo 12. Não, no versículo de número 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu senhor. Saul era senhor dele, e as suas mulheres, e de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel, te dei Judá. Isso é pouco? E se isto é pouco, mais eu te acrescentaria. Olha o tanto que coisa que Deus está dizendo. Eu te dei isso, eu te dei isso, eu te dei isso, eu te dei isso. E se era pouco que eu te dei, eu acrescentava mais, Davi. Amém, irmãos? Já está pesado, né? Nós vamos orar. Mas o que aconteceu? Davi deu vazão aos impulsos carnais. Diga assim comigo: se você, diga comigo, se você não vencer seus vícios, eles te vencerão. Se você não matar o velho homem, ele te matará. Se você não dominar o pecado, ele te dominará. Isso é sério. Amém, irmãos? Davi perdeu o poder de liderança no seu lar por causa desse erro dele. Amon, o seu filho, estrupou a sua irmã. Porque Davi, irmão, Davi, pode ler o texto, eu sei o que estou falando, porque eu estou lendo isso aqui agora. Davi tinha um filho com cada mulher. Ele nunca teve mais de um filho com uma mulher. Com cada mulher que ele tinha, ele teve um filho. Então cada filho que Davi tinha era com uma mulher diferente. Pode ler na Bíblia. Então o que faz? Amon estrupa Tamar. Depois ele é morto por Absalão. Absalão provoca uma revolta civil liderada pelo próprio filho de Davi, feriu o calcanhar do seu pai para tomar o trono. E depois, quando Davi estava velho, Adonias tenta usurpar o trono do pai. Eu vou dizer uma frase e encerro. Olha aqui para mim. Vou dizer uma frase e encerro. Um grande líder no mundo, ele disse essa frase, anote aí, e que seja um norte para a sua vida. Ele disse assim: sempre acreditei que aqueles que fracassam na missão de liderança são nossos melhores mestres, porque seus erros flagrantes e valores distorcidos nos fazem ver aquilo que devemos evitar com uma clareza que é difícil discernir naqueles que são bem-sucedidos. Então, quando alguém é bem-sucedido, está no auge do sucesso, ele não vai demonstrar fraqueza. Então você não tem como aprender com as fraquezas daquele que está numa posição de liderança, porque ele está no auge do sucesso. Então este líder está dizendo assim: aprenda com os líderes fracassados,
Aprenda com aqueles que fracassaram. Os fracassos daqueles que estavam em missão de liderança são os nossos melhores mestres. Para quê? Para que nós não cometamos os erros que eles cometeram. Vamos ficar de pé e adorar Jesus esta noite. Eu vou esperar você adorar Jesus. Fique de pé adorando Jesus esta noite. Eu sei que Deus ministrou a nossa vida nesta noite. Irmão, eu não estou aqui brincando de pregar a Bíblia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Fale com Ele nesta noite. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Fale com Ele. Tudo que está escrito, disse Paulo, tudo que está escrito. Vamos orar, irmãos. A irmã nossa está passando mal ali. Vamos orar para Deus visitar ela agora. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te apresentamos a tua filha que ora acabou de passar mal, Senhor. Que teu Espírito Santo ajude a tua filha agora, pelo poder do teu Espírito, porque o Senhor pode. Nós repreendemos agora todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, todo espírito do mal, pelo poder do sangue de Jesus e na autoridade do nome de Jesus. Vai com tua filha, Pai, em nome do Senhor, estenda a tua mão sobre ela e opera um milagre sobre a sua vida, porque o Senhor tem poder para isto. Em o nome do Senhor, Pai, nós intercedemos por a tua filha nesta noite e repreendemos todo o mal, em nome de Jesus. Continue orando a Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 10 que tudo que está escrito foi escrito para exemplo nosso. Oh, glória a Jesus. Libera teu Espírito, vem me renovar, transforma minha vida, queima as minhas culpas, nasci pra te adorar. Libera teu Espírito, vem reacender a chama, transforma minha vida, queime as minhas culpas, nasci pra te adorar. Mais uma vez estou a te pedir, Senhor Jesus, eu quero prosseguir, não vou parar, se parar eu morrerei. Eu quero é viver pra fazer o teu querer. Te amo, Jesus, te amo, sem ti não sei viver. Mais uma vez estou a te pedir, Senhor Jesus, eu quero prosseguir, não vou parar, se parar eu morrerei. Eu quero é viver pra fazer o teu querer. Te amo, Jesus, te amo, sem ti não sei viver. Libera teu Espírito,
acender a chama. Transforma minha vida, tire as minhas culpas, nasci pra te adorar. Mais uma vez estou a te pedir, Senhor Jesus, eu quero prosseguir, não vou parar, se parar eu morrerei. Eu quero é viver pra fazer o teu querer. Te amo, Jesus, sem ti não sei. Pai, em nome de Jesus, nós já te oramos esta noite, te bendizemos pela oportunidade e privilégio que o Senhor nos deu de podermos estar na tua casa para adorar o Senhor, te exaltando. Tua palavra foi ministrada e quem tem ouvidos deve ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nos abençoe, abençoa teus filhos que romperam para estar aqui esta noite e serem ministrados pela sua palavra. Que teu Espírito Santo fale de forma profunda nos corações aquilo que nós não tivemos condições de transmitir por palavras. Entra com providência na vida de cada um, ajudando, sustentando, tomando pela mão, e que nós possamos aprender, meu Pai, sempre mais de ti. É o que nós oramos, te agradecendo nesta noite para a tua glória, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Muito bem, nós vamos agradecer a Deus. Amanhã nós temos culto nas congregações, tá bom? Quinta-feira culto de campanha, quinta-feira o limite da